O nosso convidado Antônio José Ribas Paiva assim se manifesta. A comunidade cristã é contra comunistas, porque são filhos de Caim, inimigos da santa obra de Deus, qual falsos profetas massacram a humanidade, prometendo o paraíso da terra, fomentam a luta fratricida, martirizando e corrompendo os inocentes. Aqui na terra de Santa Cruz, os comunistas usurparam o Estado e as demais instituições. Quase todos os partidos políticos professam o pluralismo comunista, traindo o povo. Portanto, manda Deus que sejam extintos pela santa intervenção. Está lançada a cruzada cristã contra os comunistas. Deus assim o quer. Pelo povo brasileiro e pela humanidade, a manutenção da democracia. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras de Napoleão Bonaparte. O amor da pátria é a primeira religião do homem civilizado. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o advogado Antônio José Ribas Paiva, que vai falar sobre parlamento e as reformas. Ele é pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. É presidente do Clube Nacional. Seja bem-vindo, meu caro amigo Ribas Paiva. Eu quero agradecer a oportunidade de voltar ao seu programa, que é um programa que comanda, não é, a intelectualidade jurídica do Brasil. Eu agradeço muito e muitas vezes me sinto até com pouca capacidade para estar presente. Vocês estão num nível tão elevado que a gente se vê preocupado, né? Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de privar com pessoas de cultura, bem intencionadas e que levam o direito a sério, como o meu estimado Dr. Laércio Aurélio. Meu querido amigo Ribas Paiva, você é uma pessoa maravilhosa, aceito esse elogio de coração e retribuo na mesma altura, ou mais alto ainda, mais elevado ainda, porque eu tenho por você muito respeito, admiração e sei que você é um intelectual brasileiro, um intelectual que ama a pátria brasileira. Então, por isso que eu já coloquei logo de cara aquilo que, afinal de contas, o povo tem que ouvir. O primeiro momento é a pátria. A pátria ela tem que estar num patamar bastante destacado na nossa consciência. Sem dúvida. Agradeço muito a sua presença aqui. Coração. Viu? Obrigado. Você é uma pessoa que, como eu disse, é uma pessoa maravilhosa, que nós temos profundo respeito e admiração. O presidente da República tem o poder de restituir os 3 poderes para a nação brasileira, convocando a intervenção constitucional democrática. Esse texto é teu? É isso mesmo. Fale, então. É a nossa ideia. Bom, veja, o mundo civilizado ele evoluiu até os iluministas, depois parou. Parece que os iluministas estavam no céu. É verdade. Mas eu considero os iluministas geniais, mas são poetas.
que não imaginaram os mecanismos necessários para que o que eles desenvolveram intelectualmente pudesse se aplicar. Você não pode ignorar a natureza humana e a necessidade de dar vida às instituições. Sim, claro, claro. Então eu acredito até que Montesquieu era um dos homens bastante preparados, né? Um dos mais preparados naquela época, né? Tanto é que deixaram a marca até hoje, e são eles que determinam, sim, a forma institucional até hoje. Mas eu acho que nós podemos nos ater na questão dos mecanismos institucionais. Porque a democracia, ela é um ideal maravilhoso que não é cultuado adequadamente pelas pessoas. Então você veja, que defesas nós temos para que a democracia se imponha, tanto no meio oficial como entre o povo? Nós não temos mecanismos. As nossas instituições, elas são muito unilaterais. Então aqueles que pensam o poder, eles pensam só na forma como esse poder deve agir na sociedade e não pensam nas necessidades da sociedade. Então, quando falam em pesos e contrapesos da democracia, nós sentimos só os pesos. sim. Os contrapesos não existem. Eu imagino, tentando dar vida aos mecanismos institucionais, que seria ideal se o povo participasse mais da questão do poder. Como? Fiscalizando o seu exercício. Isso é fundamental. Então, esse seria um mecanismo de autoajuste. A tal da espada de Damocles. Sim. Os reis não têm mais espadas na cabeça. Eles têm um limite, que é o limite do pareado em que eles sobrevivem. No Brasil, sinceramente, mantida essa feição institucional, nós vivemos um pareado medieval. Você tem juízos de exceção, você tem os pares do reino que se protegem, que se apaniguam, e o povo é um mero espectador da história. Isso é um defeito, porque o povo que não participa da construção da sua história, ele é vítima do quê? Do terrorismo de Estado. Mas você acha, então, que esse povo que você alude, ele está distante da leitura, por exemplo, ele está distante de uma carta magna que ele tem obrigação de conhecer? Está distante também daquilo que, afinal de contas, nós aprendemos na escola primária, que quando nós chegávamos na escolinha, nós ficávamos perfilados para cantar o hino nacional, que era o primeiro ato. Não é? Você acha que há uma distância desses deveres e obrigações que o povo deve conhecer? Olha, existe esse sentimento de brasilidade. Existe. Mas ele tem sido abafado pelos interesses inadequados. A história do Brasil é a história dos heróis. Nós temos que contar a história do povo. Sim. Não é isso? Claro. Tiradentes, Pedro I. É por isso que nós tivemos tão poucos estadistas. Você conta nos dedos. Você conta o Dom João VI, Pedro I, Pedro II, o Getúlio Vargas, também o Juscelino Kubitschek. Sim. Não é? Porque ele realmente integrou o território nacional. Então, um país de 500 anos de história que tem 5 estadistas, muito pouco. Você tem só 5 gerações que foram administradas adequadamente por estadistas. Depois eu quero ressaltar aqui a decadência experimentada pelo Brasil após a proclamação da República.
E eu fico muito à vontade para falar isso. Isso, continue. Porque eu não sou monarquista. Porque eu sou servo de Deus e de mais ninguém. Sim. Eu não sou súdito. Eu me sinto um homem absolutamente livre. Então, mas eu tenho que reconhecer a verdade. O Brasil era a segunda potência econômica e militar do mundo. Estava abaixo apenas do Império Britânico. A América do Norte era uma colônia modorrenta do Norte. O seu território ainda não tinha nem se completado ainda. E o Brasil, após a proclamação da República, foi lançado no terceiro mundo. Sim. Agora, eu quero fazer até um parênteses, que Sim, faça. vai ser uma certa digressão, mas é importante. Numa análise histórica, o primeiro ato da Primeira Guerra Mundial foi a proclamação da República no Brasil, Sim. 89. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Brasil era a segunda potência, era um império. Em segundo lugar, porque havia uma aliança dinástica por casamento da monarquia brasileira com as monarquias europeias, principalmente a família Saxe-Coburg-Gotha. Uhum. A Inglaterra precisava, o Império Britânico precisava desesperadamente da Primeira Guerra Mundial. E se continuasse o Império Brasileiro, ele não formaria a Entente que enfrentou a Tríplice Aliança. Então o que aconteceu? Proclamou a República aqui, cortou a aliança dinástica, formou a Entente, travou a guerra e de 1889 a 1917 o Império Britânico eliminou 7 impérios concorrentes. 1917 foi a Primeira Guerra Mundial. Não. Não, 17 foi a queda do bolchevique. 1917. De 89 a 17, que ainda era a Primeira Guerra, que foi a queda do czarismo, sim, o Império Britânico eliminou o Império do Brasil, o Império Português, Espanhol, Alemão, Austro-Húngaro, czarista e otomano. Na história da humanidade nunca houve um sucesso tão grande do Império assim. E a partir daí, a análise que se faz é que foi travada essa guerra contra os impérios, eles praticaram uma eugenia na Europa, mataram a juventude nas trincheiras, e tomaram a Ásia, que eles estavam lutando com o czarismo, pelo domínio da Ásia. Então, tudo que a gente estuda não resiste à análise. Então, a partir desta república, que foi uma república comprada, porque não existia um republicano no Brasil. O conceito republicano é subjetivo. É difícil que o povo entenda que o Estado é de todos. O povo precisa de pontos de referência. E a República não oferece esses pontos de referência. Em razão disso, nós estamos padecendo essas instabilidades, porque é absolutamente impossível que o povo entenda a subjetividade da República. Muito difícil. Então, as próprias autoridades, não entendem isso. Sim. Eles usurpam o poder do cargo que não lhes pertence nas posturas, nas decisões. Falou uma coisa importante. A usurpação do cargo que não lhes pertence. Exatamente. Mas então, como eles estão ocupando esses cargos, vamos dizer assim, vamos colocar no plural, não é? Eles são obrigados a transmitir esta verdade, aquilo que você está falando aqui, para que o telespectador entenda que há esta subjetividade importante que é necessária estar dentro do conhecimento do ser humano, para que ele possa dar maior valor à sua civilização. Claro. Então, é um paradoxo. A República é um avanço civilizatório. Sim. Que não atinge seu objetivo por falta de conhecimento. Em razão dessa subjetividade. Então, a humanidade precisa dar o grande passo. É verdade. De entender. Agora, esse grande passo começa nas escolas. As autoridades precisam liderar isso na postura. Vamos analisar os poderes da República. O executivo ele se perde no autoritarismo
esquecendo que é um mero zelador do que não lhe pertence. O judiciário, com medo do mundo agressivo, do mundo agreste mesmo, agreste, ele se fecha em si mesmo, o judiciário. Ele se esquece que a justiça não se faz só nos autos, se faz no século. Então nós temos uma distonia entre os poderes, os objetivos nacionais e a população. Sim. Isso é que nos preocupa bastante, porque o povo tem que ser informado, né, de certos detalhes, vamos colocar assim, entre aspas, não é, que não se aprende na escola. Não se aprende nos livros, porque os livros não refletem a verdade, não é isso? Das situações. Não é? Falta análise. Falta análise. Você tem os fatos e não tem análise. Falta análise. Por exemplo, você fala em Dom Pedro I, você fala em José Bonifácio, aquela época... Que foi um estadista, esqueci dele. Foi um estadista, desculpe. Não. Penitencivo. E você esquece de mencionar Joaquim Gonçalves Ledo. O povo vai dizer, mas espera aí... Que não chegou a governar, então nós não temos ideia da capacidade de governante. Mas era um homem culto. Sim, era um homem que comandava, um homem que, afinal de contas, ele estava junto com o Dom Pedro I. E também tinha suas tertúlias com o José Bonifácio, porque havia interesses escusos da parte do José Bonifácio, não é? Para que não progredisse esta independência da maneira como foi, não é? Mais para o lado do comando de Portugal do que do Brasil. Quer dizer, essas coisas que nós estudamos, que nós conhecemos e que nós agora passamos para a sociedade brasileira pela televisão, elas são importantes. São fundamentais. Não é verdade, Ribas? Quem não conhece o passado... O passado é maravilhoso. Não tem presente. Não tem presente. Eu, às vezes, quando sinto saudades de fatos que aconteceram no passado, eu vou lá, pego meu livro, vejo lá o Edouard de Vere, que foi Shakespeare, né? O nome dele mesmo é Edouard de Vere, William Shakespeare. E vou verificar as obras maravilhosas, clássicas, que ele escreveu e colocou para que o mundo aprendesse um pouco mais. Ele era um filósofo e poeta. Filósofo e poeta, exatamente. Um filósofo e poeta. Muito filósofo bem. E poeta. Mais do que um dramaturgo, né? Mais do que um dramaturgo. Tanto é que ele assinava William Shakespeare, mas o nome dele, na realidade, era Edouard de Vere. Quer dizer que a coisa... muita gente não sabe disso. Importante. Muita gente não tem conhecimento dessa. Por exemplo, se a gente for um pouquinho mais retroceder um pouco, você vai encontrar a eloquência de grandes homens do passado. De grandes homens do passado. Isso, para mim, é importante. É a leitura. A tal da leitura. Victor Hugo era um monstro. Sim. Da humanidade. Isso, um dos monstros sagrados, monstro sagrado da humanidade. Exatamente. E o pessoal o conhece apenas como escritor de ficção. Né? Exato. Quase banalizam. Juvenil. E banalizam. Quer dizer, banalizam a história porque eles não querem contar a história verdadeira. Eu digo a mídia forte, eu me refiro à mídia forte. Essa é que faz a lavagem cerebral do povo brasileiro. A mídia forte aqui no Brasil. É verdade. Tá certo? Eles praticam um processo de esterilização da inteligência social. Isso mesmo. Esteriliza. Bem definido. Esteriliza. Bem definido. Bem, meu caro Ribas, eu tenho algumas perguntas a fazer a você. E então nós vamos aqui direto para o parlamento, as reformas, mas primeiro eu queria perguntar a você qual é a composição de poder do governo Bolsonaro? Bom, essa composição ela se forjou bem antes do processo político-eleitoral. Havia uma tendência de intervenção constitucional porque percebia-se claramente que o crime havia permeado as instituições.
E a sociedade se organizou graças à mídia eletrônica, né? Internet, WhatsApp, Facebook, né? E o povo tomou consciência de que ele estava sendo vítima de uma ditadura do crime. Então, o próprio comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele mandou fazer uma pesquisa. A pesquisa, o resultado foi que 54% da população apoiava uma intervenção cívico-militar para afastar o crime do poder. Sim. Bom, os homens do poder ficaram apavorados, porque haveria uma ruptura, e uma ruptura ela, não administrada, ela sempre pode produzir o indesejado, principalmente para aqueles que têm o poder. Sim. E trabalhou-se uma saída. Essa saída foi o Bolsonaro. Sim. E forças se organizaram para que se concretizasse essa saída. Então, as forças visíveis são o sistema financeiro nacional e internacional, cujo representante no governo é o Paulo Guedes, um economista brilhante, mas que ele representa interesses setoriais. Eu diria que ele detém 20% do governo. Porque a economia é sempre importante, que é o fato gerador da história. A economia é o principal. A sociedade brasileira e mesmo os americanos, eles contam com o trabalho do Moro. Por quê? Porque o Moro, na política de tolerância zero com o crime, ele embasa a estabilidade política, que é tolerância zero com o crime. E não só o Brasil precisa disso, mas os nossos aliados também precisam. Por quê? Porque a América, ela flanqueada pelo crime numa nação de 200 milhões de pessoas, que detém recursos minerais e é celeiro do mundo, ele está com a sua segurança nacional comprometida. É por isso, um parênteses, por isso que Bolsonaro se encontrou com Trump. Que os interesses são... Mas isso eu vou conversar com você daqui a pouco. Pois não. Agora nós estamos falando a respeito do poder. Do Bom, governo. então... E é importante a sua manifestação, porque você coloca o Moro exatamente com o objetivo de neutralizar o crime. Crime, sim, e limpar o Estado. E limpar o Estado. Mas eu vou chamar agora um pequeno intervalo. Pois não. Tá bom? Você me permite? Claro, por E favor. depois, então, nós retornamos para nós continuarmos a conversar nesse patamar. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Olá! Hoje irei abordar 4 maneiras de estimular o respeito às diferenças. Como falar com as crianças sobre um tema ainda tão presente como o racismo? Vamos refletir e agir de forma mais objetiva, orientando as crianças? Quando a noção de igualdade e respeito está clara para o adulto, isso é passado naturalmente para a criança. Ela absorve e incorpora os exemplos que vêm de casa. Toda hora é hora. Não tem idade certa e nem um dia específico para falar com o seu filho sobre discriminação. Isso deve acontecer naturalmente, conforme ele fizer perguntas sobre o assunto. Franqueza. Caso surjam questionamentos sobre diferenças étnicas, explique que as pessoas são diferentes na aparência, mas devem ser respeitadas igualmente. Mostre que todos os seres humanos têm alturas diferentes, como o peso, a cor da pele, dos olhos, do cabelo, da mesma forma que há diversas línguas e costumes pelo mundo. Até os brinquedos das crianças mudam de um lugar para o outro. Começa na escola e termina em casa. A escola é um excelente meio de convivência com a diversidade. Se alguma criança dá apelido a outra, por exemplo, ou trata o colega de forma discriminatória naquele ambiente, é função da escola conversar. A criança deve entender que todos têm semelhanças e diferenças. A conversa deve continuar em casa com os pais. Obrigada e até o próximo programa.
Retornamos hoje conversando com o excelente advogado Antônio José Ribas Paiva. Então, Ribas, você quer continuar do ponto que você estava explicando no primeiro bloco? Sim, então nós temos 20 do Paulo Guedes, 20 do combate ao crime com o ministro Moro, e 60% é o alto comando do Exército, Sim. para dar estrutura a essa arrumação de poder. Agora, não se pode criticar o governo nesse início. Primeiro que o presidente quase morreu. Esteve... Não, quase quiseram matá-lo, né? mas ele quase morreu em função dos ferimentos. Sim, né? sim, já com uma intenção que até agora não se verificou e não se investigou a fundo, não é? Os motivos pelos quais aconteceu isso. Nós temos que falar a verdade aqui, nós não podemos omitir. A verdade é essa. A mídia forte esconde essa grande verdade que deveria aparecer. Claro. Então, o que ocorre? Nós temos 100% da composição. A parte que preocupa nessa composição de poder é a parte do sistema financeiro, que tem grande influência nas decisões do ministro Paulo Guedes. Sim. De início, ele sacou da algibeira uma reforma da Previdência, que já era assunto do governo Temer. Quer dizer, não é novidade. Mas ele fez isso por vários motivos. O primeiro motivo, existe um interesse. Não sei se eu estou avançando. Existe um interesse dos bancos terem a previdência privada nas suas mãos. Em segundo lugar, é uma questão de ocupar a pauta do governo com o que não é fundamental. Então, eles impuseram uma discussão para que o governo fosse obrigado a discutir, a negociar com um Congresso totalmente desmoralizado. Porque nós elegemos o presidente que mudou. Ele aboliu o comunismo, mas ainda temos o entulho comunista ainda no Estado, e o crime também, mas o poder legislativo e o judiciário não tiveram nenhuma mudança em razão da eleição. Então, a questão é essa. Os poderes subterrâneos estão querendo impor uma pauta falsa ao governo, que é esse debate da Previdência. Para obrigar a discutir com o sujeito que está aí na Odebrecht e tal, na lista, que é o presidente da Câmara. Eu tenho uma pergunta específica, mas eu vou me adiantar sobre isso. Você acha importante, né, nesta altura, nós discutir a Previdência do jeito que eles estão querendo, inclusive com um certo desdém, e eu coloco entre aspas este termo, do presidente da Câmara? Não há necessidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós temos assuntos... O doente, que é o processo político brasileiro, ele está com hemorragia aguda. Sim. E você vai tratar numa moléstia crônica cujos reflexos vão ser experimentados daqui a 10 anos. Sim. Você tem que primeiro estancar a hemorragia do processo político do Estado para depois pensar no futuro. É o que dizem. Você tem que tirar o paciente da UTI para depois você trazê-lo para o quarto, não é? E dar o atendimento necessário. Olha, os marinheiros dizem o seguinte, que a primeira providência é manter a flutuabilidade. Sim. Levou tiro de canhão numa linha d'água, você tem que procurar estar à tona, senão você vai morrer. E é isso que está acontecendo. Eles estão preocupados com o convés quando o casco está furado. Essa é a questão. Desculpa esse paralelo meio... É verdade. Então, na sua opinião, qual seria o caminho para resolver o impasse político brasileiro nestes termos? O presidente foi eleito para limpar o Estado, Sim. afastar o comunismo do governo e perseguir os objetivos nacionais permanentes. Foi para isso que ele foi eleito. Eu votei nele para isso. Sim. Não foi para reformar a Previdência. Não foi. A Previdência é uma questão técnica, precisa haver uma auditoria, um relatório, ou vários relatórios,
e sugestões dos auditores. Eu não vi nada disso. Como é que você impõe à sociedade um debate sobre uma decisão que já está sacramentada? Se é debate, nós temos que saber o fulcro da questão. Não existe isso. E outro assunto, outra coisa muito importante é a seguinte: a previdência social não tem nada a ver com a questão da saúde pública. Previdência social tem nada a ver com a segurança. Nada. A previdência social é superavitária, porque você tem muito mais gente contribuindo do que aposentados recebendo. Perfeitamente. Então ela é É o que eu superavitária. digo sempre aqui. É superavitária. Agora, a questão da saúde, não. Até porque esses governos irresponsáveis não cuidaram da saúde pública. Então nós temos epidemias de lepra, de tuberculose resistente, e de infecções hospitalares. Por quê? Por falta de política de saúde pública. Então eles estão misturando. Até 2003, a contabilidade da Previdência era uma e da saúde outra. O senhor Luiz Inácio misturou as duas para se apropriar do superávit da Previdência. Sim. E agora aqueles que pagaram e pagam estão sendo chamados a pagar a conta da saúde. É um estelionato. É perfeito. Como de hábito, né? É um O estelionato. senhor que é um professor de direito penal... Não, você tem razão. A sua Configura. colocação é perfeita. É perfeita. Muito bem. Vamos seguir adiante. Eu queria fazer uma pergunta a você também, porque nós tivemos um encontro maravilhoso, não é, entre Brasil e Estados Unidos. Não é? Eu pergunto a você, foi positiva a reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Trump? Eu diria que foi fundamental para a segurança das Américas. Esses dois presidentes estão imbuídos das suas obrigações para com a segurança das Américas. Isso é fundamental. Os dois países, por incrível que possa parecer, têm o mesmo problema. Nós precisamos de autodeterminação. A América tem tudo, menos uma coisa. Ela não manda na própria moeda. Quem controla e administra o meio circulante do dólar é o Fed, que é um banco central particular. Sim, isso mesmo. Então eles produzem e o Fed decide. A dívida pública, a emissão de moeda, a suspeita histórica é que 4 presidentes americanos foram assassinados em razão da criação do Fed. Sim. E o último, que foi o John Kennedy, ele emitiu moeda, uma série de $100, aí foi passear em Dallas e aconteceu aquela tragédia. Né? Então, veja, é uma questão de poder. Eles precisam se autodeterminar e mandar na própria moeda e na dívida pública. E nós precisamos de tudo. Precisamos mandar no Estado, precisamos mandar na moeda, precisamos mandar na dívida, no lucro, em tudo. Muito bem explicado, caro telespectador, com toda essa ênfase de detalhes que o doutor Ribas coloca no programa Direito e Justiça em Foco. Mas eu vou agora seguir o meu roteiro das perguntas e perguntar a você, caro Ribas, se o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele tem cacife político para impedir as reformas programadas pelo governo. Eu digo as reformas em geral, porque não é só esta, como como você acabou de definir, não é, da Previdência, que vai ser exaltada. Não, porque, na minha visão, ela é irrelevante atualmente. Irrelevante. Mas eu quero saber se, afinal de contas, há essa projeção. Veja, se o legislativo não estivesse tão desmoralizado pelas páginas da grande mídia e pela internet também, a maioria dos líderes estão envolvidos em falcatruas, Sim. com dinheiro público. Se fosse um legislativo normal, sem esta mancha na sua história, seria um problema. Eu digo um pouco mais sério. Se cumprisse o seu dever de ofício. Sim, um pouco mais sério cumprir os seus deveres e obrigações. Bom, se fosse assim, seria um problema para o Executivo. Mas um Congresso desmoralizado, uma Câmara desmoralizada, ela não vai ser uma barreira para os objetivos do governo. Não vai ser, não será.
eles estão fingindo que são oposição porque eles não têm cacife político para se oporem ao executivo que foi eleito para reformar. Sim. Então eles vão contrariar a vontade popular, é capaz de o sujeito apanhar na rua. Como tem acontecido, esses linchamentos morais que você vê acontecer com autoridades, eles não vão ter sossego, eles vão ser prisioneiros das suas casas. Certo. Muito bem, nós já conversamos a respeito de que não há urgência na reforma da Previdência, não é? Existem outros assuntos mais urgentes, como, por exemplo, a parte tributária. Claro. A parte tributária é urgente. Simplificação tributária. Por quê? Durante 34 anos, praticou-se o confisco tributário para comunizar a economia. Isso é uma tática que foi usada na Romênia, na Alemanha Oriental, em Portugal, na Revolução dos Cravos. Através do confisco tributário, eles comunizam o capital. Então, o que nós precisamos é uma simplificação tributária para arrecadar mais e tributar menos. Sim. Muito bem. Parece paradoxal, mas não é. Não é paradoxal. Você colocou muito bem e eu espero que o nosso querido telespectador acompanhe o nosso raciocínio, não é? E se movimente nesse sentido também para a consciência de que o Brasil deverá tomar daqui para frente, quer dizer, a consciência política, a consciência para o povo, para municiar o povo de grandes vitórias, vamos dizer assim. Há distonia, então, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo nesse quadro político que você colocou? Sem dúvida. Porque os objetivos do Executivo, eles são emergentes. Sim. E o Judiciário, ele tem a rotina de cumprir, de manter o cumprimento às leis, de fornecer estabilidade à sociedade. Claro. Fornecer não, garantir estabilidade da sociedade. Mas eu queria fazer um parênteses, não sei se temos tempo ainda. Sim. A questão é a seguinte, existe um controle social, nós temos uma ditadura do controle social. Vou dar um exemplo no nosso meio, que é a questão da vocação hereditária, que foi imposta pelo Miguel Reale, e os crimes sexuais. São dois temas que, em vez da legislação trazer segurança às relações das pessoas, essa legislação trouxe insegurança para que haja uma dificuldade na relação intergêneros. Sim. Se você controla a sexualidade da sociedade, a forma das pessoas se conhecerem, se relacionarem, você controla o mundo, a sociedade toda. Então, nos crimes, o Código de 40 era suficiente, punia suficientemente os crimes sexuais. Sim. Hoje, para causar insegurança nas pessoas, a vítima é o principal, a suposta vítima é o principal testemunha. E se aboliu-se a figura da mulher honesta. É verdade. Então, a aparência, né? Exatamente. Então, o que acontece? Qualquer pessoa pode ser vítima de extorsão. Pode. Isso causa insegurança. Sim. Então, são parênteses para ver o que nós temos, o mundo do serviço que tem pela frente. Muito bem, meu caro Ribas. Na sua opinião, quais as reformas necessárias para perenizar as instituições e garantir a democracia? Porque nós estamos no caminho da democracia. O caminho da democracia. Ainda nós não temos a democracia na sua totalidade, mas pergunto isso a você. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter o voto distrital soberano. Abolir a justiça eleitoral. Porque no voto distrital soberano, quem julga as querelas... Você sabe que em muitos países do primeiro mundo não existe justiça eleitoral? Não tem, exatamente. É até uma piada. Quem julga o eleito é o Conselho Distrital. Conselho Distrital. Então, se houve problema, o Conselho convoca a sua eleição e resolve o seu problema ali sem atrapalhar o resto. Sim. Então, nós temos que ter um voto distrital soberano, não misto,
que misto atende a eles, não ao povo. O executivo ele tem que ter uma fiscalização mais objetiva. A ação popular é insuficiente e o Ministério Público, como apêndice do executivo, ele não cumpre seu dever de ofício. Pode ver que o Ministério Público só processa autoridades que deixam o cargo. Sim. Isso aí, não sei se é covardia, se é conveniência, desculpe falar um pouco Não, forte, é verdade. mas não é suficiente esse tipo de fiscalização. Processam, prendem e logo em seguida soltam. Não, foi preso o Temer, mas o Temer ele tem a sua vida conhecida há 40 anos. Há 40 anos, nós conhecemos há 40 anos. O Paulo Maluf, que é até uma figura Também. simpática, né? Ele teve também a sua vida sempre conhecida. Sim. Só foi apiado do poder com 86 anos de idade, que é uma covardia. Sim. Não é? E ainda o Sarney está com medo lá no Maranhão, quieto, olhando, Tá. mas está chegando perto. Então, essa questão, nós temos que aprimorar a fiscalização dos atos do Executivo. Sim. Sim. E fortalecer o Judiciário. Muito bem. Como? Também temos que fiscalizar, participar da fiscalização dos atos, vigilância, e nós temos que ampliar a competência do Tribunal do Júri. Sim, claro. Porque aqueles que delinquem em razão do cargo, da função, ou de qualquer motivo ligado ao poder, tem que ser submetido ao júri popular. Você não pode jogar por sobre as costas de um juiz monocrático a responsabilidade de julgar o crime todo, organizado. Pelo menos a sociedade julga. A sociedade é impessoal. É pessoal. É. Antigamente, a competência era dos crimes contra a economia popular, era júri popular, na verdade. Eu acho um exagero. Qualquer juiz pode julgar o cara que rouba no peso. Mas a questão do poder, dessa quadrilha que dominou o Brasil, tem que haver um júri. Tem que haver um júri. E também pena de morte. Tem razão, concordo com você. Bem, caro Ribas Paiva, uma questão até de ofício eu colocar no ar determinado aspecto a respeito do judiciário. A Associação dos Magistrados Brasileiros se manifestou no sentido que deve-se preservar a independência do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões, razão pela qual continuará na defesa desses valores e dos 18 mil magistrados brasileiros em atividade, de maneira que, tão logo apresentado o pleito, irá se manifestar para defender apenas a autoridade do julgamento proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, como também para defender a atuação dos magistrados que hoje se dedicam à justiça eleitoral e combatem igualmente a corrupção. Qual é a sua posição a respeito? Como advogado, a posição é muito clara. Nós temos que fortalecer o Poder Judiciário. Como é que se fortalece o Poder Judiciário? Participando da vigilância. Porque nós não podemos imaginar que um poder seja santificado. Sim. Então, a sociedade tem que encontrar, através do legislativo, instrumentos para participar, porque é de todo o interesse do povo que a sua justiça seja quase divina. Sim. O ato de julgar é uma responsabilidade com a qual eu não teria condições de conviver, porque é um ato de consciência muito forte. Então, pensando nessa forma, e também na falibilidade humana, nós temos que fortalecer o judiciário. Agora, como? Temos que pensar, debater, estruturar, porque não pode ficar parado no tempo. Os mecanismos têm que evoluir, senão a instituição fenece. Isso. Essa é a minha opinião. Eu penso o seguinte, que realmente, quando se presta concurso para a magistratura, o candidato deve possuir um atributo imanente aos instrumentos necessários para a realização da justiça, conforme o direito, que é sempre jurídico, observando os princípios do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito, do gênero e da equidade, para, enfim, formar sua convicção conforme o sistema das leis que ornamentam a formação do direito positivo, que é sempre jurídico no nosso país. Então,
Esta é a minha posição. Eu acredito no Poder Judiciário, como você também acredita, e eu fico muito contente para que a gente passe essa mensagem ao nosso telespectador. Muito bem, eu quero agora fazer uma entrega a você de um livro que me foi enviado por um seu amigo, Carlos Henrique Abraão, Muita que lhe honra. mandou um grande abraço. Obrigado. E também enviou um livro para te entregar, Do Endosso. Puxa vida, quanta honra. Então, está aqui entregue. A gente vem aqui, tem a possibilidade de falar e ainda ganha presente. Está vendo? Obrigado. Isso, Aqui, ó, ótimo. muito obrigado. Doutor Carlos Abrão é uma pessoa que eu respeito muito e que é um exemplo da magistratura. É um exemplo. É um excelente desembargador. Muito bem, suas considerações finais. Olha, eu sempre gosto de repetir as coisas. Aquele que não fala não existe. Eu digo às vezes que o bom pai de família, entre aspas, ele contribui para a decadência da sociedade. Por quê? Que para ele tudo está sempre bom, ele gosta da segurança, da zona de conforto, e nós temos a obrigação de defender o bem e combater o mal. Ficando em casa a gente não faz isso. O senhor faz aqui, que o senhor tem amplitude com esse programa. Sim. E nós procuramos humildemente vir aqui para tentar passar algumas ideias e submetê-las ao crivo. Ótimo. Eu faço porque gosto, porque quero, porque sou patriota como você. Obrigado. Homenageamos a bandeira brasileira, ordem e progresso, e graças também à conscientização da Rede Gospel de televisão, que me abre esse espaço para que a gente possa falar com o telespectador a respeito destas verdades. Isso é muito importante. Eu queria só fazer uma observação, uma coisa que eu posso falar? Pode, claro, deve. O programa Depois é seu. que o presidente fala, não se fala mais, né? Não pode falar. Mas a questão é a seguinte, nós temos que, nesse momento, apoiar o governo para que ele possa tomar rédea da situação e implementar as medidas necessárias para que o Brasil se estabilize politicamente e possa se desenvolver economicamente. Isso é um apelo que eu tomo a liberdade de fazer no seu programa. Tem toda a liberdade. O governo está começando, as cobranças são exageradas. Eu me coloco na posição de quem assume alguma coisa sem conhecer todos os escaninhos. Sim. Então as dificuldades são imensas. Vamos colaborar. Vamos. Agora, nossa meta é vencer e neutralizar o crime. Direito e Justiça em Foco presta homenagem e cumprimentos ao presidente Bolsonaro por ter determinado aos quartéis das Forças Armadas que comemorem o dia 31 de março. Entendemos que referida comemoração é meritória, já que representou o início do expurgo à hegemonia cultural oblíqua, abrindo o caminho seguro do Estado Democrático de Direito, ou seja, permitiu-se uma fresta de esperança iluminada para se contemplar o alento com muita fé na conquista de uma futura democracia. Portanto, viva 31 de março de 1964. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de George Washington. Tenho por máxima não pedir o que em idênticas circunstâncias eu não concederia. Quero agradecer o nobre e culto advogado Antônio José Ribas Paiva por dividir conosco seus conhecimentos sobre parlamento e as reformas. Oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira neste espaço de consciência com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, meu caro Ribas Paiva. Muito obrigado, doutor Aureli. Muita honra.